Oi, gente! Chegou o momento de falar de esporte. Sejam muito bem-vindos, porque nós estamos chegando e invadindo a telinha da TV Cultura de Mato Grosso do Sul. Hoje vamos destacar o maior clássico do futebol sul-mato-grossense. Operário e Comercial se enfrentaram no Morenão com cerca de 2.500 torcedores. E no Comerário de número 190, o Galo levou a melhor e foi de virada. Em Mundo Novo, o Águia Negra arrancou um empate, perdeu o status de 100% de aproveitamento, mas segue líder. O vice é o Costa Rica, que venceu em casa o Novo. Os gols, a classificação e a próxima rodada você confere agora. Então, vem comigo, porque o Giro do Esporte já está no ar e é uma honra ter a sua companhia. A bola está rolando pela primeira Copa de Futsal Amigos do Social. As disputas seguem até o final do mês e a nossa equipe marcou presença. 18 equipes na disputa pela primeira Copa de Futsal Amigos do Social. E não é por menos, tem R$6.000 em premiação. O organizador é bem conhecido no futebol amador, mas agora ele assumiu novos desafios. O desafio é poder movimentar todas as equipes dentro de Campo Grande. Esse acho que é um grande desafio de todo organizador, até porque existem campeonatos mais de porte pequeno. Então hoje movimentar dentro de um parque equipes de ponta é um grande desafio. E esse está sendo um grande desafio, trazer, organizar e segurar essas equipes aí. O Juliano da Silva, o Jota, é militar e está bem acostumado com a prática esportiva. Aliás, uma ajuda a outra. Eu sempre gostei de jogar. E eu procuro como uma forma de condicionamento físico, né? Para minha saúde. Então, desde criança eu sempre gostei, né? De correr, de ajudar, compor uma equipe, né? E no Zone 5 eu consegui, né? Não só uma equipe, mas uma família. Além disso, o esporte ajuda no combate ao sedentarismo. Este treinador comemora o crescimento do esporte, mas faz um alerta: falta apoio. Há 2 anos atrás, na verdade, a gente tinha um número mais ou menos de 10, 12 equipes. Hoje a gente vê um número maior, de 30 a 40 equipes, só que ainda não está bem formadas, né? Bem regularizado. Não tem ninguém para ajudar essas equipes a se profissionalizar ou mesmo se tornar uma equipe amadora, porém profissional. As disputas seguem até o final do mês no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho. Bacana, né? Do futsal para o futebol, 5ª rodada do Campeonato Estadual. Teve clássico no Morenão. Com a gente, o treinador do Comercial, Mário Tilico. Bem-vindo ao Giro do Esporte, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Com a gente o vice-presidente do Operário, o coronel, né, Nelson Antônio da Silva. Bem-vindo mais uma vez ao Giro do Esporte. Obrigado, Eva. Obrigado pelo convite novamente. E locutor esportivo, Arthur Mário. Arthur, gostou do clássico? Olha, importante, e a torcida poderia até ser maior, mas para quem esteve no jogo, acompanhou as duas diretorias aí, mais a do Operário, celebrando a presença do público, façam as contas, né? Se tivéssemos aí 10.000 pessoas, como seria bom, né, para os dois clubes da capital em termos de orçamento, né? 2.500 pessoas, uma renda razoável, né, que estão celebrando aí. Mas é só o começo do campeonato. Quem sabe no Comerário de volta tenhamos um público muito maior, né? A gente fica na expectativa. Então vamos mostrar os gols, o que rolou no Comerário, então? Roda aí. Quem abriu o placar foi o Comercial, hein, Arthur Mário? Renato Maceió, aos 34 do primeiro tempo, abriu o placar. Então, Renato começou, o Operário reagindo bem. Aí Jorginho, aos 49, já nos acréscimos, né? Do primeiro tempo empatou para o Galo. E o Comercial, que na tábua de classificação, embora tenha perdido o clássico, está numa posição melhor, né? Tilico está aqui para comentar, enfim. Aliás, tem uma frase do Mário Tilico, eu quero abordar com ele, se tiver oportunidade hoje, na estreia do campeonato, né? O Comercial começou bem o campeonato, né? Que o Comercial vai sofrer durante toda a competição. Estou curioso para saber a avaliação que ele faz das equipes adversárias.
Essa fórmula de disputa é interessante, todos contra todos aí na Essa fase nova classificatória. fórmula, né? Só lembrando então que o Fernandinho, aos 2 minutos do segundo tempo, né, virou, e Alberto na cobrança desse pênalti, que o Fernandinho sofreu aos 6 do segundo tempo. Operário 3, Comercial 1. Mário Tilico, vamos começar te ouvindo, né? Eu sei que a gente sempre ouve, é pouco tempo, né? Teve pouco tempo para trabalhar, mas nesse primeiro clássico, o que faltou para o Comercial? A respeito do trabalho, né, eu não gosto muito, às vezes, de enfatizar a situação do planejamento de trabalho, porque às vezes fica uma coisa assim como uma desculpa, né? Eu acho que isso foi uma coisa que ela foi fato, a gente aceitou. Quando eu vim para cá, eu sabia das dificuldades que o clube teria, como no ano passado. Mas, enfim, era o que a gente tinha, era o tempo que a gente tinha de trabalho, da forma como foi contratado os atletas. E a gente tentou ali pular algumas etapas de trabalho para a gente poder dar uma condição para os atletas renderem o suficiente para a gente tentar algumas vitórias no início do campeonato, na sequência que nós tivemos aí de 5 jogos seguidos. Quanto ao clássico, a gente sabe que clássico pode acontecer tudo. Não dá para saber, né? Não tem como você prever, independente do momento de cada equipe. A gente sabia que a gente ia ter um jogo difícil, porque a gente ia jogar contra uma equipe qualificada como a do Operário, uma equipe que já vem com um planejamento de trabalho, até porque eles vão disputar mais competições durante o ano. Então, a gente sabia da dificuldade, a gente sabia do que a gente ia ter de sofrimento dentro desse jogo, mas a equipe teve bem. Eu acho que a equipe no primeiro tempo a gente teve bem, fizemos um gol. Eu acho que até ali a gente estava controlando bem a equipe do Operário. E aí eu acho que o que foi o fator diferencial foi o gol que nós tomamos no final do primeiro tempo. A nossa equipe sentiu muito, eu dentro do vestiário eu notei isso um pouco, né? A nossa equipe entrou um pouco cabisbaixa. A gente tentou aí reverter essa situação e tanto é que no segundo tempo, logo no início, a gente teve um descuido, uma falta de atenção e tomamos o segundo gol. O terceiro eu ainda não vi com calma, mas o que a própria imprensa passou é que não foi pênalti. E aí quando tu toma o terceiro e ainda um erro, se foi realmente um erro, aí é fatal para um clássico, né? E a gente sabendo que seria muito difícil para reverter. Eu disse para os atletas o seguinte: clássico é detalhe. Nós vamos ganhar ou perder num detalhe. E a gente descuidou e a gente tomamos um empate, tomamos a jogada, né? Seguidinho. E hoje a gente lamenta por um descuido que nós tivemos dentro desse clássico, que você não pode ter descuido. Arthur, eu ouvi alguns cronistas comentando sobre esse lance do pênalti, né? Na sua opinião? Eu não acompanhei bem o lance, né? Eu vi o jogo pela televisão também, enfim, nessa polêmica eu não quero entrar. Agora, de qualquer forma, mesmo com essa questão, quer dizer, a vitória do Operário seria só por diferença de gols aí. Agora, Tilico, hoje o torcedor, ele também acompanha as questões táticas, né? Aquilo que os dois treinadores apresentaram. Nesse primeiro clássico aí contra o time do Arilson, o teu time, daquilo que treinou na semana, o teu time acertou mais ou o adversário te surpreendeu? Taticamente, comenta pra gente isso aí. Arthur, taticamente a gente entrou em campo da mesma forma como a nossa equipe vem jogando, né? Só eu tinha uma dúvida, mas eu saí da concentração já determinado, porque existia uma possibilidade da gente mudar o sistema nosso durante o jogo, porque existia uma possibilidade da equipe do Operário não vir com a formação que eles vieram, pelo menos foi o jogo do Corumbaense que eu vi, com 3 homens enfiados. Então eu tinha quase que certeza que eles viriam no 4-4-2 tradicional e a gente, a princípio, não mudaria nosso sistema tático como vinha jogando. A não ser que durante a partida eu já tinha combinado com os atletas, se eu estivesse vendo alguma dificuldade ali da nossa equipe com um sistema diferente do Operário, a gente iria mudar de imediato. Isso não precisou fazer, né? Não precisou eu fazer isso, porque no caso o Fernandinho que entrou, ele entrou bem aberto pelo lado, se eu não me engano, ele jogou pelo lado esquerdo, né? Então, o posicionamento tático do Operário,
ele não alterou em nada, nós não precisamos mudar nada. A gente, na verdade, foi tipo um espelho, né? O jogo foi um espelho, porque a gente falando taticamente, a equipe do Operário jogou no mesmo sistema que nós jogamos, e aí quando você faz um espelho tático do jogo, vai sobressair a individualidade de cada atleta. No momento ali, no primeiro tempo, nós estávamos melhor, porque individualmente a nossa equipe estava conseguindo superar o Operário até a gente fazer o gol e tomar o gol. E aí no segundo tempo não, no segundo tempo realmente o Operário teve situações melhores, teve um controle também do jogo, mas enfim, clássico é clássico, mas quanto à parte tática, eu acho que estava tudo dentro do planejamento time nosso. time cumpriu aquilo que você trabalhou na semana. Cumpriu bem, a gente sabe das deficiências nossas ainda físicas, então em algum momento a equipe vai oscilar, né? Ela vai em algum momento dar uma oscilada dentro do jogo, que é normal devido ao não planejamento que nós não tivemos. Tem algumas participações chegando aqui, ó, pelo 99236-1784, 9236-1784. Você mande a sua pergunta, mande o seu recado, participa aqui com a gente desse bate-papo. A Sandra diz o seguinte: na realidade era para ser 2-1, porque o pênalti não existiu nem aqui nem na China. E ela diz o seguinte: Tilico, por favor, no próximo jogo, coloque o Neguinho para jogar. A opinião aí da torcedora, da telespectadora. Falando aqui, ó, tem mais mensagem chegando. Manda um abraço para o Tilico, é o Tadeu Cutter. Deve ser Cutter ou Kitter? Cutter. Obrigada, Tadeu, pela sua... Já mandei o abraço, viu, Tadeu? Tá aqui mandado o seu abraço. Vamos ver, tem mais participações. Aqui é o Sérgio Santos, da Vila Nogueira. Olha, o Operário deu uma aula de futebol no comercial, uma observação. O árbitro estava falando demais com os jogadores, estava sem autoridade no comando do jogo. Parabéns, Operário, parabéns, Giro do Esporte, show de bola. Obrigada, Sérgio, pela sua opinião aqui no Giro do Esporte. Tem mais participação aqui, ó. Esse pênalti do Operário não existiu, o juiz roubou, como sempre, é a Duda. Obrigada, Duda, pela sua participação aqui no Giro do Esporte. Aqui você dá a sua opinião, aqui você manda o seu recado, manda o seu alô, faz a sua pergunta, né? E aí, foi pênalti, não foi pênalti, o lance difícil, hein, Coronel Nelson? Eu também, eu vou me omitir de também fazer qualquer comentário, porque eu não vi o lance direito também. Tem que olhar, analisar, a gente fica imaginando assim. Eu como olhar, torcedor do Operário, eu acho que foi muito pênalti. Sem olhar já foi pênalti, né? Agora, Coronel Nelson, o interessante, e cumprimentar o senhor e a diretoria do Operário, que é um exemplo hoje e nos últimos anos em termos de unidade, e unidade até, talvez, nas divergências que possam ter, mas tem uma grande diretoria trabalhando. O Operário que mandou o jogo, enfim, o entendimento de dividir a renda é muito importante. Na linha do raciocínio e da pergunta ao Mário Tilico, do comercial, o Operário ganhou, enfim. O senhor acompanhou o papo final do Arilson com os jogadores e a avaliação tática que ele fez? Se o time correspondeu àquilo que treinou, era isso mesmo? Não, ou não? Nós, na realidade, os dirigentes, eles não adentram ao vestiário. Deixa bem à vontade. Jogadores a comissão técnica tem toda a liberdade de trabalhar, a diretoria não influencia de forma nenhuma na decisão do técnico. Mas dentro daquilo que foi trabalhado durante a semana, uma semana e meia que o Operário teve para trabalhar, e dentro daquilo que o nosso professor projetou para o Clássico, eu acredito que o time correspondeu. Nós temos ainda algumas peças que estão com problemas machucados, ainda estão no departamento médico, né? Ontem nós tivemos o Murilo, que também sofreu uma lesão um pouco séria, né? E com certeza isso acaba atrapalhando as possibilidades que o nosso treinador tem para colocar em prática aquilo que foi treinado durante a semana. Mas eu acredito que a equipe correspondeu até mesmo pelo resultado positivo, né? Então, o placar não quer dizer muito, que na realidade podia ser mais, podia ser menos, ou podia haver um empate, porque clássico é clássico, né? E eu acho que aquilo que o próprio professor Mário Tilico falou, quem aproveitou as oportunidades saiu com resultado positivo. Tem uma perguntinha aqui, ó, do Martins, ele diz o seguinte: Tilico, falta peças nesse time? Mas você vai responder no próximo bloco, porque a gente vai para o intervalo, mas é rapidinho e você continua participando. 99236-1784, 9236-1784, a gente já volta.
parabéns, hein? Perdemos de 3-1, continuamos na briga. Vamos esperar a próxima rodada e para ver o que dá. Valeu, obrigado, tamo junto. Força Colorado. Valeu, Falange Vermelha, tamo junto. Tá certo, obrigada ao nosso telespectador, né, João Babal, que faturou um par de ingressos aqui no programa na sexta-feira e rolou o pódio. O sul-mato-grossense no fim de semana foi no Sul-Americano de Vôlei de Praia. Vitória, que joga ao lado da sergipana Tainá, subiu ao local mais alto do pódio, faturou o título da etapa de Coquimbo, no Chile. A dupla derrotou na final outras brasileiras, Carol Horta e Ângela, do Ceará e Distrito Federal, por 2-0. Parciais 21-19 e 21-17. O resultado manteve o Brasil isolado na liderança geral da disputa. O circuito sul-americano passará este ano por Lima, no Peru, Brasília e Camaçari, na Bahia, com a grande final feminina em Resistência, na Argentina, e a final masculina será no Brasil, mas ainda não há uma definição da cidade sede. E o ex-goleiro Sérgio, que vestiu a camisa do Palmeiras, esteve em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. Ele participou aí de uma partida beneficente no domingo. Outra atração nos gramados foi o ex-meio-campista Ademar, que despontou com a camisa do São Caetano, sensação aí do futebol brasileiro nos anos 2000, 2001. Parte dos alimentos arrecadados foram destinados aí ao Hospital Elmíria Silvério Barbosa e à Associação Supera, que atende cadeirantes no município lá em Sidrolândia. Bacana a iniciativa. Arthur Mário, viu muito jogo do Sérgio e do Ademar também? Ah, sim, né? O Ademar, eu comparava na época, ele era o tainha, né, do futebol brasileiro. O nosso tainha aqui. É uma história muito semelhante, né? Tirico pode ter vivido em várias equipes que jogou essa questão, né? No jogador, um craque da várzea, o Ademar foi essa história, né? Foi marcante a história dele no futebol e no ABC, né? No São Caetano, né? Já com mais de 20 anos. O tainha, nós fomos buscá-lo no futebol varziano de Campo Grande, ele estava com 24 anos de idade. Em um ano ele se transformou em ídolo do futebol de Campo Grande, encerrou a carreira como ídolo. São histórias semelhantes, né? De jogadores, o Ademar e um case parecido também aqui com o do Tainha. Depois, o diferencial é que o Ademar foi ganhar em euro, né? Assinou um contrato na Europa. Casos assim, Tirico, você que passou por grandes equipes, enfim, de jogadores que não passaram pelas escolinhas, de repente na várzea, casos como o do Ademar e algum outro, você conhece, não? Olha, que eu lembro assim não, mas a gente sabe que antigamente acontecia muito isso. Hoje já é quase que impossível acontecer, porque as equipes, eles não têm esse tempo, às vezes, para você poder dar uma oportunidade para um jogador que não vem das categorias de base. Eu, particularmente, acho que, eu não concordo, eu acho que você tem que estar sempre aberto a poder ver. Entendeu? Porque independente dele estar na várzea, ter 23, 24, não fez categoria de base, mas pode aparecer uma situação diferencial, né? Pode aparecer um jogador com um diferencial que você pode, de repente, usar. Mas hoje isso não existe mais, não. Até o próprio treinador do Novo, né, o Piá, estava aqui no Giro do Esporte, a gente falou que ia ter uma final lá do Amador, ele falou, vou lá acompanhar, né? Então, isso é bacana, porque tem tanta gente boa ali no Amador, né? Antigamente, eu não estou lembrando, eu acho que tinha um jogador no Curitiba, ele apareceu, era um meia, era um segundo volante, ele jogava com a 8, eu não lembro o nome dele, chegou aí à seleção e a história dele era meio parecida, não lembro o nome dele agora. E ele foi assim, encontraram ele, assim, num jogo de amador, pegaram ele e colocaram, e ele chegou à seleção até. Então, assim, hoje em dia acho que é muito mais difícil, porque há muitos clubes existem umas regras. Eu acho que deveria abrir exceções, mas como a maioria dos clubes não tem essa exceção, eu sempre no clube eu estou aberto a olhar. Claro que a gente não olha todo mundo, senão tu não tem como observar. Mas a gente está sempre aberto a olhar, porque pode aparecer alguma joia dessa aí perdida. Aliás, né, falando aí na joia perdida, o nosso telespectador perguntou se ainda tem peças aí, se você acha que está faltando peças. Tem alguma posição que você já pediu reforço para a diretoria? Eu acho que está faltando mais jogador. Não, a gente está atrás sim de mais ou menos aí umas 4, 5 peças para completar o elenco e mesmo assim não fechar o elenco. Mas a princípio a gente tem uma necessidade sim. A gente está atrás, mas a gente sabe da dificuldade que é juntar o bom jogador, o jogador que vai nos atender e parte financeira, né, que se encaixe dentro da realidade nossa do nosso clube. Então, a gente está atrás, mas sim,
umas 4 peças a gente tem que trazer. Tem mais participações aqui, ó. Francildo Inácio de Souza. Na minha opinião, o Operário deu show. Galo. Aí, torcedor do Operário, Coronel. Isso. Deixa eu só fazer um comentário com relação à várzea também. Muitas vezes nós tivemos algumas dificuldades aqui em 2016, 2015, com alguns jogadores aqui do estado que esquece um pouco o lado profissional e vai para a várzea. Muitas vezes ele está jogando num time profissional e ele não se dedica inteiramente para aquele clube e aos finais de semana, quando tem uma folguinha, vai jogar na várzea. Essa dificuldade também, Tilico, é complicada, é um fator complicado. Se ele está no time profissional, ele tem que se dedicar ao time profissional. Ele não pode ficar jogando na várzea, ele pode se machucar, pode ter alguma lesão grave, né? E acaba prejudicando a própria carreira. Então, esse senso de profissionalismo é que nós também temos que embutir aqui, né? Muita vigilância, né, Coronel? Muita vigilância, e é difícil fazer essa vigilância, É verdade. né? Tem mais participações aqui. O Jorge já fez uma brincadeira, ó. Depois da vitória do Operário, eu pedi pizza e o motoboy era comercialina. Até agora não chegou a pizza. Tá certo, Jorge, olha só. Tem mais participações. O Johnny, lá da Santa Luzia, ele pergunta, Zé Carlos foi descoberto pelo São Paulo aos 26 anos e jogou a Copa do Mundo. Tá certo, Johnny. Isso aí, bem lembrado, viu? Obrigada pela sua participação. Tem mais participações aqui, ó. Eva Regina, o programa está muito bom. Manda um abraço pro Tilico. Foi só um deslize. Comercial campeão. É a Janaína. Obrigada, Janaína, pela sua participação. E tá muito no começo ainda, né? 5ª rodada. É lógico que tem que, né? Se tiver muito ali embaixo, tem que ligar um alerta, mas tem muito chão ainda, hein, Tilico? O campeonato ele é longo e, ao mesmo tempo, rápido. Só que nós, que trabalhamos na parte da comissão técnica, a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que saber o momento, até o que você cobra do atleta e o que tu não dá para cobrar. Então, a gente, quando vive ali como treinador, eu sempre digo o seguinte, eu não vivo a emoção, eu tenho que viver a razão. Então, até para me cobrar do meu atleta, eu tenho que saber o momento que eu posso cobrar dele o que eu quero. Porque, por exemplo, eu não posso cobrar do atleta uma coisa que ele não está preparado para isso ainda. Então, o campeonato, o que a gente pensa é, dentro da competição, ir crescendo, né? E aí, dali do meio para frente, dar uma arrancada que aí é realmente para chegar onde a gente quer, que é primeiro classificar entre os 4, né? Porque você tem as vantagens. E depois sim pensar no título. Mas eu acredito também. Eu acredito no nosso grupo, eu acredito na nossa equipe. Eu acho que o único resultado assim que foi um pouco, com todo respeito, foi contra a equipe de Aquidauana, né? Que é Aquidauanense, né? Aquidauanense. Mais ou menos. É difícil falar. Quem não é daqui é difícil de falar Aquidauanense. Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse gol, viu? Porque uma pausa no futebol, porque Bonito sediou o encontro dos amigos do judô, reuniu aí grandes nomes do esporte, não só do Brasil, como Paraguai, Argentina e da Alemanha. A capital do ecoturismo de Mato Grosso do Sul sediou neste final de semana o primeiro encontro dos amigos do judô e o Desafio Internacional de Judô Veterano, que reuniu grandes nomes do esporte no estado, Brasil e também referências internacionais, da Alemanha, Paraguai e Argentina. O Instituto Silvio Rosa, que atua em Bonito desde 2009 e atende crianças das escolas do município, foi o anfitrião, cedendo o espaço para o evento e alojamento para os visitantes. Estamos aqui participando do treinamento que está tendo um treinamento internacional. O judô ele é muito importante para desenvolver a disciplina, para desenvolver o físico, a mente, né, para ter mais educação, mais vontade de fazer as coisas, porque quando a gente faz alguma atividade física, a gente melhora a nossa saúde, melhora a nossa vida, né? Então o judô, além de melhorar a saúde, melhora bastante a parte de disciplina. O Desafio Internacional de Judô Veteranos foi realizado no Balneário Municipal na manhã de sábado. O evento acontece paralelamente em todo o país e tem como objetivo incentivar a prática do esporte e reunir o maior número de veteranos em um único espaço. Em Bonito, segundo a organização, participaram cerca de 50 judocas com 30 anos ou mais e, entre eles, 6 faixas corais.
É, bacana, né? Tem mais participações aqui pelo 992361784. Boa tarde a todos, em especial a você, Eva Regina. Pergunta para o Tilico se ele vai aproveitar o jogador Neguinho, que veio da base. É o Edson, lá da Nova Lima, torcedor do glorioso Comercial. Obrigada, Edson, pela sua participação. Tilico, vamos responder aí. Tem o segundo comentário já do Neguinho, né? Eu tive boas informações dele. Ele está no grupo. Só que a gente tem que ver o momento certo para colocar o menino, né? É novinho, né? Porque é novo, é um menino novo, então tem jogos que a pressão é maior. Então a gente tem que ter esse cuidado até para que não venha se precipitar. Não com queimar o jogador, também, não né? Porque às queimar vezes o jogador. coloca. Bom dia, Eva Regina. Pergunta para o Tilico se o Flu é o time do coração. É o Mauro do Centenário. Obrigada, Mauro, pela sua participação. Ele já quer saber se você... É um deles, é um deles. Tá certo, tá certo. Olha, tem mais aqui, ó. O Operário deu um show ontem. Abraço, Coronel Nelson. É o Edson. Obrigada, Edson, pela sua participação. E assim, o show, a torcida também, né? Tanto de Operário como de Comercial deram show. Ontem não tivemos, Exato. né? O clássico foi muito bonito, né? Eu acho que teve, logicamente, que chega a um certo ponto que a parte técnica dá uma decaída, mas, no geral, eu acredito que o jogo foi bastante técnico e bastante disputado, né? O Operário começou a partida indo para cima, né? Nos 10 primeiros minutos ali deu um sufoco no Comercial, depois o Comercial conseguiu equilibrar a partida, né? Foi para cima também, levou alguns momentos de perigo no gol do Operário, marcou o gol primeiro, o Operário depois conseguiu equilibrar novamente, né? Foi lá, empatou. Então o jogo foi muito positivo nesse aspecto. E considerando também que a torcida do Operário incentiva o tempo todo o time, né? Isso faz com que o jogador se sinta mais seguro, com mais tranquilidade para poder partir para cima e conquistar o resultado, né? Então a torcida tem um papel fundamental e a gente tem feito o trabalho, a torcida comercialina também, a gente sente falta da torcida comercialina no estádio. O Comercial está com uma boa equipe, né? Nós torcemos para que o Comercial também chegue, que tenha uma decisão entre Operário e Comercial, para que o ano que vem a gente possa ter o Comercial disputando a Série D, uma Copa do Brasil. A gente torce pelos times da capital. Eu sou operariano, logicamente, mas eu também quero ver o Comercial bem, porque a rivalidade é importante. Voltar àquela rivalidade que nós tínhamos na década de 60 e 80 é fundamental, porque o Operário só foi grande porque tinha uma grande equipe que rivalizava com ele aqui, que era o Comercial. Então essa rivalidade tem que retornar. A diretoria do Comercial está trabalhando legal, eu acho que precisa um pouco mais ainda de ajuda, né? O Operário também precisa muito da ajuda, mas a nossa diretoria é uma diretoria mais compacta, que tem boas figuras ali dentro, né? E esse trabalho nos bastidores tem que acontecer e fortalecer as duas equipes da capital. Não menosprezando o Novo e nem o ABC, mas as tradicionais que detêm a maior torcida precisam realmente alavancar e levar o futebol aqui do estado a outros níveis, né? Série C, Série B e Série A. Tá certo, tem mais participações. Sou o Marcelo, quero ganhar uma camiseta do Timão. Tá certo, Marcelo, obrigada, viu? Pela sua participação, tá dado o recado. Tem mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. O programa tá ótimo, melhor ainda falando do melhor time de Mato Grosso do Sul. Um abraço, Arthur Mário. É o Osvair, lá de Furnas de Dionísio. Olha só. Tá certo, Abraço, obrigada, viu, pela sua participação. Você, telespectador, continua participando com a gente. 992361784. Intervalo, mas você já sabe, né? É rapidinho, a gente já volta. Já estamos de volta. E Diego Borges Nantes, o Didi, piloto sul-mato-grossense, que esteve aqui no Giro do Esporte, lembram? Ele participou da Copa São Paulo. Olha só, conta pra gente. Foi meu pai. E como é que foi? Ah, foi legal. Quando começou, eu gostei, assim. Você já falou, papai, eu gostei, eu quero continuar. Quero continuar, que eu vou ser piloto. Sim, já falei. E é difícil? Não tanto. O que é mais difícil para você quando você tem uma prova pela frente? Você vai para São Paulo agora, né? Uhum. Você vai ter uma competição lá. Dá um friozinho na barriga? Não. Não? É bem tranquilo? Só um pouquinho.
Só um pouquinho, alguma coisa controlável, né? Uhum. O Didi, ele participou aí, foi a Copa Light de Kart 2019, foi no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele disputou a categoria Mirim com outros 15 pilotos, fez o 8º melhor tempo. Na primeira corrida ficou no 7º lugar. Didi acabou batendo, aí ele não completou a segunda corrida. Parabéns, viu, ao pequeno representante sul-mato-grossense. E voltamos a falar de campeonato estadual de futebol. Tem aí um Você no Giro lá de Costa Rica? Roda aí. Pessoal do Giro do Esporte, Gislane Leite, aqui em Costa Rica, no Laertão, onde, olha só, o policiamento também está em massa aqui, ou seja, a população tem sim toda a segurança para vir no estádio. Prefeito, qual a importância desse jogo aqui em Costa Rica para o campeonato estadual? É provar que o CREC tem time para disputar esse campeonato e chegar entre os 4 melhores do estado. Ok, muito obrigada. O senhor, como torcedor do Costa Rica, que está achando o jogo em casa? Tá bom, tá bom. E a senhora? Ótimo. É isso aí, pessoal. Então, o Giro do Esporte aqui em Costa Rica, onde o Costa Rica acaba de abrir o placar. E o Costa Rica acabou vencendo essa partida, hein, Arthur Mário? O Costa Rica é o vice-líder, né? Daqui a pouquinho vou mostrar a classificação. Olha, a Costa Rica tem uma história muito bacana no nosso futebol, né? Década de 90, por exemplo, e com dificuldade de acesso, Chapadão também, estrada asfaltada até Camapuã. Costa Rica, hoje, tem na figura do prefeito um sustentáculo muito forte, um apoio da Câmara, além desse gramado, né? Um campo de futebol, um dos melhores que nós temos aqui no nosso estado. Quem diz isso, não só nós da imprensa, mas os técnicos, os jogadores, dirigentes, enfim. É uma pena que, geograficamente, ela está numa região onde o calendário, ou os calendários do futebol, enfim, o desenvolvimento de escolinha de base, população pequena, enfim. Mas poderia, como o Chapadão, Costa Rica, muito próxima, investir muito mais ainda em categorias de base, né? Já que tem um prefeito que investe, que aposta muito no esporte, na educação. Investe a camisa, né? Tava lá investe a camisa. Aliás, o prefeito de Campo Grande também estava lá no Morenão ontem, né? Não sei, Tirico, se você estava por lá, o comercialino, o prefeito Marquinhos Sade, que gosta também bastante do esporte, né, Arthur? Olha, e as marcas aí do prefeito Marquinhos Strade, você cobriu o evento na semana, o governador junto, lançando um plano esportivo muito contundente, como não víamos em Campo Grande há muitos e muitos anos. Portanto, é bom, né, termos gestores aí que gostam do esporte e que valorizam o esporte. Não basta gostar, tem que investir, tem que apostar nisso. E o Costa Rica venceu e lá em Corumbá também teve vitória do Corumbaense. Vamos aos gols. Corumbaense, então, venceu o Operário de Dourados, né? Por 2-0. Só lembrando que esse jogo foi em Itaporã. Mando de jogo do Operário de Dourados. É verdade, é verdade. Vitória fora de casa. Vitória fora de casa. E aí o Operário de Dourados, né? Jogando em Itaporã. Perdeu para o Corumbaense, mas lá em Corumbá já está liberado, hein, Arthur? Não já tá? Tá liberado. Já tá, né? Já tá? Já, vai jogar a Copa do Brasil por lá, né? Próxima partida. Agora é interessante. Próxima quarta. Que Itaporã, né? Itaporã tem uma administração de futebol mesmo com a equipe do Itaporã fora. Acabou sendo... a salvação da lavoura lá para os times de Dourados. Aliás, o Itaporã que disputava, né? Chegou bem quando disputava o estadual, né? E o time acabou por lá. Foi campeão da Série B e acabou não disputando a Série A no ano que ela teve o acesso. Acabou desistindo da participação. E lembrando que o Corumbaense jogou em casa já, ganhou do Costa Rica por 4-1 na rodada anterior do meio de semana. É verdade. Temos mais o gol aí da Serc, né? Em cima do União ABC. Vamos mostrar, então? Serc e Chapadão. Mostrar os gols. Agradecendo aí a TV Morena, né? Que nos mandou os gols. Nossa parceira. Gol, então, da vitória da Serc em cima aí do União ABC. Tá aí, então, o gol. Vamos mostrar a tabela de classificação? Porque o Águia Negra, né, acabou 100%, arrancou o empate,
mas segue liderando aí com 13 pontos. A vice-liderança agora é do Costa Rica, soma 9, né? A Aquidauanense é o terceiro com 8, Comercial fecha o G4 com 7 pontos. Também com 7 está a Serc, Corumbaense e Operário estão juntos aí com 6. E o ABC fecha aí a zona de classificação com 5 pontos. Aí na dita zona de rebaixamento, né, estão Urso com 5 pontos, 7 de Dourados com 3, Novo com 1 pontinho, Operário, Lanterna que ainda não pontou, Operário de Dourados perdendo aí para todo mundo. Mas lembrando que tem muito jogo atrasado também, né? Não dá para ter uma base ainda, porque tem muitos jogos ainda que não rolaram, até porque teve aquele lance do 7 também, que não podia jogar em casa, aí não quis jogar em Campo Grande, porque falou que ia, né, seria... O 7 e o Novo tem 3 jogos e o Operário também tem 3 jogos, então eles estão defasados aí em 2 jogos. E é importante dizer isso porque muitas vezes a tabela ali engana, né? O Novo e o 7 podem ainda sair da zona de rebaixamento, dependendo dos resultados que eles vão obter nos próximos jogos. Assim como o Operário pode subir também bastante, desde que vença os seus próximos compromissos aí atrasados e com certeza vai alterar totalmente essa tabela de classificação aí. Que esse ano o modelo, o formato já veio com novidade, né, Arthur? Acho que o Tilico pode falar bem disso, né? Essa opção aí, decisão dos dirigentes aí, Tilico. É bom o campeonato assim? Porque de grupos, todos contra todos? Eu acho que foi bom. E uma coisa importante, o ano passado o Comercial saiu por uma falha no regulamento. Nós saímos por regulamento, nós não saímos, na verdade, pelos 2 empates com o Corumbaense, com todo respeito à equipe do Corumbaense. Então, esse ano, eu acho que vai prevalecer as equipes que chegarem numa condição melhor. Claro que o ponto corrido, nem sempre quem vai chegar em primeiro vai ser campeão, né? Você vai jogar contra o 8º e tu tem o risco de sair. Mas eu acho que todos os campeonatos estaduais, ele não tem como ser igual ao Campeonato Brasileiro. Você tem que ter os quadrangulares, você tem que ter as semifinais e finais, porque os clubes, eles precisam das receitas, né? Principalmente nos estaduais. Então, esses jogos é que realmente vai trazer uma receita para os clubes. Tilico, olha, vamos pautar um assunto interessante, já que nós temos aqui o representante do Operário, Coronel Nelson, vice-presidente. Coronel e a diretoria do Operário, Tilico, já anunciou, a meta do Operário e a torcida está focada, é o acesso à Série C do futebol brasileiro. A diretoria do Comercial, dentro do orçamento, do planejamento, o que pede ao Mário Tilico? O que quer? Não, a gente sempre tem a cobrança. Time grande, Arthur, sempre tem cobrança. O presidente sempre cobra vencer. Por quê? Com as vitórias, até para o presidente buscar recursos, ajuda. Então, eu sempre coloco na mente dos atletas, e na minha também, eu aprendi isso dentro do futebol, nos clubes que passei, clubes grandes, você não tem desculpa. Você trabalha dentro de uma equipe grande, num clube grande, independente do estado, você tem que vencer sempre. O Operário nos venceu hoje, já tem que ter cobrança para vencer no próximo jogo. Nós perdemos, já tem cobrança para vencer no sábado. Então, assim, time grande, nós ali no Comercial é sempre vencer, com respeito aos adversários, mas sempre entrando para vencer e sempre tendo que ganhar. Essa é a meta nossa. Eu Agora acho que, só complementando o que ele... Todo time tem que ter a meta. A meta do Operário não é só subir para a Série C, é também chegar no final do campeonato estadual. Nosso objetivo é esse, porque se a nossa meta lá na frente não for alcançada, nós teremos em 2020 mais uma oportunidade de tentar o acesso no ano de 2020. Então, o planejamento da diretoria e da comissão técnica é essa. É chegar ao final do campeonato estadual esse ano, disputar o título, ser campeão se possível, né? Essa é a nossa meta também, ser campeão, mas primeiro chegar às finais do campeonato, para você ter a oportunidade, caso nós não consigamos nossos objetivos de avançar na Copa do Brasil e também chegar entre os 4 finalistas da Série D, ter mais uma oportunidade no ano seguinte para que a gente possa estar mais estruturado, mais bem planejado, para que a gente consiga nosso intento. E é fundamental para um time do estado chegar na Série C, chegar na Série B. Nós temos que focar nisso. Aliás, já que você lembrou da Copa do Brasil, também já é uma ajuda e tanto, né? A primeira fase, a Copa do Brasil está pagando a melhor competição, né? Não, hoje, financeiramente, no Brasil, não tem uma competição que pague melhor do que a Copa do Brasil, né? Então,
O foco hoje na Copa do Brasil é orçamentária. É você fazer um orçamento para que você possa estruturar o time para o resto do ano e para as demais competições. Por exemplo, o jogo do Operário contra o Botafogo da Paraíba, na próxima, sem ser nessa quarta, na próxima, dia 13, né? No dia 13, é fundamental para o time. Porque se o time avançar, ele vai ter uma receita aí de aproximadamente R$500 mil, que vai garantir uma folha de mais 2, 3 meses com tranquilidade, sem a diretoria, sem os jogadores ficarem pensando que não vão ter o salário em dia ali na hora, o fato que aconteceu com o Operário ano passado. O ano passado, mas nós ficamos até quase 3 meses sem pagar e os jogadores foram lá, compraram a guerra, né? E conseguiram o título no final para o Operário. Essa é uma dificuldade que acho que todos os times aqui do estado enfrentam, né, Arthur Mário? Com certeza. Aliás, tem uma participação aqui, ó. É o Mauro do Centenário. Eva Regina pergunta para o Arthur por que ele não está narrando o jogo pela 104 FM. Saudades, ó. O ouvinte também, nosso telespectador e também ouvinte da 104, hein, Arthur Mário? Abraço, meu amigo, boa lembrança, né? O futebol e o rádio esportivo no Brasil sempre tiveram uma história fantástica, né? Nós estamos na geração da imagem, né? Imagem em tudo, infelizmente. O rádio em Campo Grande, o rádio em Curitiba, em algumas praças. O futebol está perdendo um grande aliado, que é o rádio esportivo. Mas em relação a 104, a direção está avaliando nos próximos dias, quem sabe, aí uma possibilidade. As portas não estão fechadas, estamos aguardando uma definição. Hein? Tá certo. A gente vai para o intervalo, mas você continua participando. 992361784. 92361784. Continua participando com a gente. Intervalo, a gente já volta para o último bloco do Giro do Esporte desta segundona. É rapidinho. Já estamos de volta, sempre com a sua participação. Mande o seu alô, a sua pergunta, 992361784, 92361784. Vamos ver aqui se tem mais participações aqui. Chegando, olha só. Pessoal do Giro do Esporte, show de programa. Eva, avisa o nosso treinador Tilico que queremos ver nossa joia, o Neguinho em campo, assinado João Babá. Obrigada, João, pela sua a família participação. Do Neguinho tá a torcida, olha... Neguinho tem bastante torcida por aqui. Olha só, o Lilson diz o seguinte: Operário campeão estadual e vamos com tudo na Copa do Brasil. Não colocou o bairro, mas obrigada, viu, pela sua participação aqui no Giro do Esporte. Tem mais participação? Manda um abraço para nós, é a Marcele, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigada, Marcele, por acompanhar o Giro do Esporte. Mais participações chegando aqui, ó. Pergunta para o vice-presidente do Operário quanto custarão os ingressos para a Copa do Brasil e será quantos jogos. Abraço, é o Sérgio Santos lá da Vila Nogueira. Ainda não está, já tem... Não está definido ainda, mas eu acredito que não haverá nenhuma mudança em termos de valores do que está se praticando no campeonato estadual. Até mesmo porque nós queremos levar o maior número possível de torcedores. É importante a presença do torcedor, né? É muito importante. A torcida do Operário na quarta-feira, dia 13, vai ser fundamental para fazer com que o Operário vá para cima do Botafogo e ganhe a partida, porque só tem um resultado para o Operário, a vitória. Vencer ou vencer. Empate e derrota, estamos fora. Então nós temos que vencer o Botafogo da Paraíba para, quem sabe, enfrentar o Sport Recife ou o Tombense na próxima fase. Tá certo. E a gente, voltando a falar do estadual, a gente falava do Águia Negra, né, que não é mais 100%, mas é o líder. E agora o comercial tem o Águia pela frente, né, Tilico? Agora é esquecer a derrota ali no Comerário e focar essa semana no Águia. Agora passou, né, essa derrota já passou. Vamos trabalhar aí, vamos ver como está a condição, né, dos atletas, de desgaste, para tentar recuperar durante a semana e já... uma ideia de formação da equipe, porque é um jogo, para nós, vai valer 6 pontos. A gente tem que entrar em campo com o pensamento de vencer. Já tem um time escalado na sua cabeça? Algumas mudanças? Não, a princípio não. A princípio, como a equipe está muito desgastada, então eu tenho que esperar amanhã, a reavaliação médica, a apresentação, e aí você vai ver com quem você pode contar durante a semana, né, para trabalhar até na sexta-feira.
e já pensar no quem tiver 100% vai para o jogo e aí durante a semana a gente prepara a equipe que vai entrar para o jogo contra o Águia. Aliás, tirando o Corumbaense, né, que tem jogo no meio da semana, né, os jogos agora é só fim de semana, Aquidauanense e Novo, União ABC e Corumbaense, Urso e 7, Operário e Serc, Costa Rica e o Operário de Dourados. O Operário tem a Serc pela frente, né, Coronel? A Serc está fazendo uma boa campanha, né, o Operário está nessa preparação para o jogo do dia 13 e com certeza o jogo de domingo vai ser mais uma oportunidade para o nosso treinador de testar os nossos jogadores e dar ritmo de jogo para a equipe, que ainda, infelizmente, nós só jogamos 3 vezes no campeonato estadual e isso ainda não deu ritmo para a equipe. O Operário ainda precisa de bastante ritmo ainda para poder chegar no dia 13 e fazer uma boa apresentação e conquistar a vitória sobre o Botafogo. Pelo que você viu já do estilo Arilson, né, ali com os jogadores, você acha que ele deve poupar alguém já de olho nesse jogo aí da Copa do Brasil? Olha, eu acredito que não, mesmo porque ele precisa dar ritmo de jogo. É lógico que é um risco. É melhor jogar mais até para já vir. Exatamente, é um risco que algum jogador pode se lesionar, como aconteceu ontem na partida contra o Comercial. Aliás, já tem notícia como é que tá? Não, em princípio não foi uma lesão grave, foi uma lesão, acho que foi uma entrada um corte, né? Foi um corte. Corte profundo. Nem chegou a ser um corte, na realidade foi raspada ali, saiu o couro da perna dele. Foi uma coisa grave, mas não tão grave assim, né? Então, graças a Deus, não teve lesão no osso, nem nada, nem suspeita de fratura, nem nada. Foi mais um impacto mesmo da solada, eu acho que aconteceu um encontrão entre 2 jogadores ali, coisa de futebol normal, né? E ele sofreu essa lesão. Então, assustou. Na hora que olha assim, já dá aquele sangue, né? Então a lesão é grande, mas eu acredito que isso não vai prejudicar ele pro próximo jogo. Acho que ele recupera em tempo e tem condições perfeitas de jogar tanto no domingo como na quarta-feira. Arthur, alguma surpresa nessa rodada? Muito se falou da derrota do Aquidauanense, né? Então, time bem estruturado, mas o 7 se acertou, né? Fez contratações, estreia de jogadores, enfim. É um começo, né? Apenas e tão somente, né? Para o Operário foram 3 rodadas, né? Para outros 5 rodadas, enfim. É só o começo do campeonato. Agora, se me permitir, Eva, eu gostaria de extrair uma opinião do Martilico, né? Martilico vestiu grandes camisas, jogou como atleta na Lei Zico e talvez tenha encerrado a carreira na Lei Pelé. Ô Tilico, se a CBF chama todos os técnicos das 4 divisões do futebol brasileiro, você está aqui numa cidade saudosista e num estado onde os cinquentões, sessentões, têm saudade daquele calendário em que campeões e vice-campeões cruzavam com todos os clubes do Brasil. Os times de São Paulo, Rio, você é oriundo de lá, quando o Operário com o Castilho surpreendeu os grandes, é um fator. O exemplo, né, de Campo Grande, sul do Mato Grosso, assustar Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, enfim. Foi um fator a ajudar o Clube dos 13, olha, não vamos cruzar com esses times do interior não, porque vai dar zebra. Olha esse Operário aí, olha o Comercial. Você está numa capital em que mais da metade tem saudades daquele calendário antigo. Hoje você é um profissional como técnico. Se tivesse que opinar numa mexida de calendário, o que você diria para a CBF e as federações aí? Bom, como você falou, a gente gostaria que num campeonato brasileiro a gente tivesse mais equipes, né? Eu acho que ficaria um campeonato longo, mas isso é meio complicado porque as equipes grandes, TV, então isso está tendo um manejo muito grande, né, do futebol brasileiro. Mas eu sempre gostei do campeonato, aquele que você tinha as equipes dos outros estados, de quase todos os estados aí, ficaram um campeonato longo, né? Mas eu acho que você daria oportunidade até mesmo para esses investimentos, né? Para você poder ter as equipes, os investidores, eles teriam um interesse a mais de poder investir nos clubes das capitais. Então, por exemplo, eu particularmente, quando eu trabalhei aqui já é o 2º ano, então, assim, é muito triste, né? Quando a gente vê ontem lá no estádio, né, um jogo, um clássico, com 2.000 pessoas, né? Então eu sempre sou a favor assim de que
Campo Grande, o estado de Mato Grosso do Sul, eu acho que ele merece, assim, como o Coronel falou, nossos clubes merecem estar numa Série D, numa Série C, né? E assim, devido ao campeonato de antigamente, eu acho que isso fica inviável porque fica muito longo. Mas eu acho que é importante esse investimento, como o Coronel falou, para poder as equipes chegarem numa Série C, uma Série B, porque aí você também tem uma possibilidade de você fazer, né, uma divulgação maior, conseguir investimentos para os clubes. É aquilo que o Coronel falava, né, do resultado para o investimento. Infelizmente, as pessoas só investem se tiver resultado, né? Mas hoje o calendário do futebol brasileiro não permite mais fazer um campeonato como era feito na década de 70 e 80, mesmo porque o calendário brasileiro, do futebol brasileiro, é feito através do calendário da FIFA, né? De competições internacionais, como Embol. Então, são todas já fechadas já e não tem mais possibilidade para isso, mesmo porque hoje tem as divisões do Campeonato Brasileiro, primeira, segunda, terceira e quarta divisão. Então, na realidade, hoje, aquela modalidade, a fórmula de campeonato que nós víamos na década de 70 e 80 não vai existir nunca mais. Né? Até mesmo por questões de calendário do futebol internacional. Tá certo, nosso tempo está terminando. Que não queira, né? Como ele disse. Só ler rapidinho a participação aqui, ó. É o Sérgio, ele diz, pergunta para o Arthur Mário por que ele não trabalha de comentarista de futebol na TV, porque ele é importantíssimo para a história. Arthur Mário, sucesso no seu trabalho. O Sérgio, viu, tá te mandando aí. Tem outra participação aqui rapidinho. Bom dia, meu nome é Ronaldo. O Comerário foi um espetáculo de se ver. Abraço para todos e você, com todo respeito, está uma deusa da beleza. Nossa, obrigada, viu? Ronaldo, obrigada pela sua participação aqui no Giro do Esporte. Tem mais participações aqui, ó. O Roque diz, no Amador tem muitos diamantes bruto para lapidar, mas tem muita cebola que casca e ainda faz a gente chorar. Tá certo, Roque, obrigada pela sua participação. Arthur Mário, obrigada pela participação. Sucesso, Regina. Ótima semana aí. Coronel, sempre bem-vindo também, obrigada. Obrigado e parabenizar as famílias que ontem foram ao Morenão, levaram suas crianças, muitas famílias ontem no estádio. Fiquei muito feliz. Tá certo. Tilico, volte mais vezes, viu? Sempre bem-vindo. Tá ok, obrigado, foi um prazer. Estarei sempre à disposição de vocês. E o Giro fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua audiência. Lembrando que você pode acompanhar, tem o nosso canal no YouTube. Todos os programas estão por lá, Twitter, Instagram, Facebook. Continue ligadinho. Ótima semana para você. A gente se vê quarta, viu? Encontro marcado ao meio-dia. Até lá.